tal, mas tem umas coisas que a gente também, assim, a gente sabe que... Olá, meus amigos! E aí? Hoje é uma boa ideia, né? Porque é o Corrida Cast 51, 51! Né? Puxa vida, é verdade. Hoje é uma boa ideia esse podcast, né? Vocês estão bem? Tudo bem? Bem, tudo bom, Zé? Tudo bem, vocês? Tudo certo. E o Zé, mais uma maratona, Zé, essa semana? Na verdade, teve uma domingo e vai ter outra domingo, né? Aquela coisa na sequência, né? Na verdade, foi na segunda, né? Essa foi na segunda. É verdade. E vai ter domingo, 6 dias depois do descanso, vai ter um dia a menos para descansar dessa vez. Vai ser. Mas isso para você, né, Zé? Enfim, né? A gente já sabe, né? Ô, Zé, essa de Brasília não é a Monumental e foi a primeira vez que você fez, né? Como que foi lá em Brasília? Essa não é a Monumental que é feita em novembro, né? Essa outra maratona de Brasília mesmo, ela é feita sempre no aniversário da cidade, que é 21 de abril, né? Essa vez a Brasília comemorando 65 anos aí. E é uma maratona que vem crescendo, né? Vem se estabelecendo aí no calendário. O evento foi bem diverso, assim, várias distâncias, né? Só para a gente ter uma ideia, teve corrida de 3, de 5, de 10, de 21, de 42, teve desafio sábado, na verdade, domingo e segunda, né? Você podia fazer o desafio 21 mais 21, né, no domingo e na segunda, ou podia fazer o desafio 21 mais 42, além de corrida kids. Então, assim, teve para todo gosto. Todo mundo, todos os gostos. Fez calor, né? Calor de Brasília, clima seco. E Brasília, né? É complicado, né? O calor, né, Zé? É um calor e o clima bem seco, né? Para quem não está acostumado. E o percurso, a organização deu uma caprichada, deu uma alterada. O ano passado ele estava um pouco mais leve. Dessa vez ela adicionou um percurso que vai depois da ponte do ponte JK, que é aquela ponte dos arcos tradicionais lá de Brasília. Ela tem uma grande subida depois e a organização foi até lá dessa vez, fez a grande subida. O ano passado não tinha, então o percurso ficou com quase 400 metros de altimetria acumulada, que tornou mais difícil aí o desafio. Mas o evento foi bem legal, assim, acho que muita gente participando, né? Só nos 42 teve mais de 400 atletas concluindo. Então, eu acho que já é uma maratona. Bastante, né? Já é uma maratona com uma relevância aí no calendário, tá? Que legal. Que bacana. Esse desafio ele foi um esquema. A prova ela foi um esquema tipo festival que nem a do Rio, porque teve desafio, cada dia era uma distância, ou não? Tudo aconteceu no dia, só quem correu esse desafio que teve 2 dias? Não, só quem se inscreveu no desafio é que teve os 2 dias. O evento, todas as distâncias correram na segunda-feira. Na segunda-feira mesmo. No sábado, eles trouxeram apenas os 21 que fazia parte do desafio. Tá. Então, não foi um festival, cada dia um percurso, como é no Rio de Janeiro, né? Não teve. Foi domingo, os 21, e na segunda-feira, todas as outras distâncias, além dos 21 de novo. Legal. E essa coisa do desafio é uma coisa que várias maratonas, né, estão adotando essa história, né, do desafio, né? Eu acho legal. A galera está legal. Acho que tem gente que gosta, e é uma forma de rentabilizar, né? Porque às vezes uma pessoa só faz 2 provas, né? Sim, quando você joga o 21 para o sábado, você pega o mesmo corredor pagando 2 inscrições. Quando você põe tudo no mesmo dia, torna isso impossível. E é uma forma de motivar, uma forma de quem está ali, de repente quem já está no 42 há um bom tempo, quer se desafiar ainda mais, faz o desafio. Acho que é sempre válido. Tinha a medalha, né, do desafio, uma medalha gigante, né? Capricharam bastante na medalha. Que legal. Bem legal. Evento bem feito. Legal. E a gente teve João Pessoa também, né, esse fim de semana. Sim, João Pessoa foi no domingo. Né? Também é uma maratona que está crescendo, tradicional. Esse ano ela faz parte lá das comemorações
dos 50 anos da Olímpicos, então teve bastante divulgação, muita gente indo, a Olímpicos levando várias ativações para lá, enfim, foi uma prova que foi bem bonita também, né? Foi bonita, fez muito calor, né? Teve gente conhecidos que foram lá, eu conversei com alguns amigos, teve amigos, inclusive, que saíram de João Pessoa e correram para Brasília para fazer os 42 de novo em Brasília. João Pessoa, assim como Brasília, também tem 2 maratonas, né? Tem essa de abril e também tem a maratona de agosto, né? Que é uma que eu já fiz também, que é uma outra grande prova que tem por lá. Então, assim, aquilo que a gente sempre fala, né? As cidades vão acumulando maratonas aí e nenhuma com um número de inscritos tão grande assim, né? A gente acaba roubando do outro. Mas acho que uma hora a gente vai estabilizar, mas estamos num momento de crescimento de provas. Agora, falando do que aconteceu também antes de ir para frente, né, para o calendário, a gente teve Boston. Vocês assistiram? Não vi, Rô. Não vi Boston. Eu fui correr, eu estava na praia, eu fui correr e depois eu fui assistir. Teve aquele lance polêmico, né, do número do carro. Sim, eu vi depois nas imagens. Enfim, ele caiu logo no começo da prova, até no final. Caiu feio, tem um vídeo que aparece ele com a camisa, a hora que ele chega, vai alguém ali conversar com ele, dá para perceber até que a camisa dele está rasgada, e ele guardou o número de peito no bolso. Ele tinha um nas costas. Aí é uma discussão, enfim, né? Teria que ser desclassificado, não ser desclassificado, enfim, aquela baita discussão. Mas na hora que ele estava chegando, não sei se vocês chegaram a ver, que foi bem interessante, porque ele guardou o número, ele ficou 42 quilômetros com o número guardado ali na bermuda, e a hora que ele estava assim, 2 passos para cruzar o pórtico, ele tira o número na mão e ele cruza com o número na mão, do tipo, eu não perdi, né? E o das costas estava nas costas. Então, enfim, é uma discussão que pode gerar várias interpretações, mas a organização interpretou que ele estava certo, porque ele carregou o número e porque ele estava com o número nas costas, e, enfim, ele ganhou lá o prêmio de... E também porque o que aconteceu foi um incidente, né? Ele não esqueceu o número, não arrancaram ele o número. Ele não estava de pipoca, né? Enfim, é outra história, né? Ele não estava de pipoca, enfim, né? Eu acho que Boston também teve a menina, né, que ganhou, que quebrou o recorde da prova, né? A mulher que ganhou no feminino, ela quebrou o recorde da prova. Eu estou sem os nomes aqui, mas a prova dela foi muito bonita também. Dos dois foi bonita a prova, né? Dos dois foi bonita a prova. Inclusive, tinha o americano na chegada e tinham outros 2 africanos ali, que pertinho da chegada os caras deram um pique, né? Nossa Senhora, foi bem legal. A prova de Boston, eu acho que foi bem bonito de assistir, né? Eu, apesar de correr e a gente ter aqui o Jornal Corrida, eu não gosto de assistir maratona pela televisão, porque é cansativo, né? Você ficar ali 2 horas... ela é longa, né? É uma prova, exato. Eu não gosto muito. Mas Boston foi legal assistir a maratona. Foi um evento bem legal. Não sei se vocês têm alguma coisa que vocês viram aí de Boston, né? Muita gente se surpreendeu com a menina que ganhou, tá de Under Armour, mas eu vou fazer um parênteses aqui, né, Zé? Porque sim. O anterior a ele já sabia disso. Zé, pois é, por isso que eu vou fazer esse parênteses, né? Ela tá com o 3, mas a gente tem aqui no canal o 2, que tanto você quanto eu testamos e surpreendeu nós 2, né? Então, galera, a Under Armour não está chegando agora na corrida, não. Lá no passado a gente já testou bastante coisa deles, e o Velocity 2 está aqui no canal. O Zé testou e me surpreendeu, porque eu via ele treinando muito, né, com o Velocity, né, Zé? E eu também testei, está aqui atrás, em algum lugar.
Também gostei muito do Velocity. O 2, o 3, vamos ver agora que ela estava com o 3, né? Quem acompanha a gente aqui, a gente já testou, já disse, já tem review no YouTube, né, sobre o tênis. Realmente, ótimo tênis. Tênis muito bem, muito equilibrado. Vamos ver, vamos aguardar a Under Armour mandar o 3 para a gente, né, Zé? Vamos ver o que vem aí com o 3, né? Que mais que nós temos que já aconteceu? Boston queria trazer o episódio do brasileiro. Que ajudou. Também. Bacana. Bem lembrado. Pedro Arieta, né? Isso. Ele parou para carregar o corredor que estava com colapso ali, poucos metros da linha de chegada. Completamente, né? Foi muito legal. Assim, não foi assim que ele abriu mão, ele estava ali fazendo a prova para concluir, não. Ele fechou em 2 horas e 40. Pois ele estava fortíssimo. Acho que foi um gesto ali, né, que a gente muito legal, legal. A vibração da torcida ali, né? A gente vê o vídeo. Foi muito linda, exato. Realmente uma cena que orgulha, assim, né? É uma cena muito emociona. Bonita. A esposa dele também é corredora, né, Zé? Também. E eu estava vendo um post que parece que ele foi para fazer sub 2h40. E ele acabou, em função disso, fechando em 2h41, né? Então, Pedro, tem aquela frase que eu gosto, que eu aprendi lá em Jerusalém, né? Cola cavote, Pedro. Parabéns pelo que você fez. Merece. Diz que ele é extremamente... A esposa dele fala que ele é competitivo, que ele foi lá para fazer sub 2h40 mesmo, mas... falou mais alto ele ajudar. Muito lindo o que o Pedro fez. Parabéns aqui. É nosso para o Pedro, né? Que mais que temos? Temos mais alguma coisa de Boston? Acho que não, né? Vamos passar para as próximas. Vamos esperar a edição 130 em 2026 agora. Janela de índices abertas, né? Para quem quiser correr atrás aí e obter o índice. A gente falou disso no episódio do podcast passado, né, no 50, e também tem material que a Rê fez lá no site, então a gente deixa tudo aqui, né, que todas as informações estão por aqui, ou no nosso canal no YouTube, ou lá no site. Mas a gente já está com a boca, né, tem muita gente já voando, chegando, tem gente que saiu de Boston e já está indo direto para Londres, né? Estamos perto de Londres. O que nós temos de Londres? Que é este domingo agora? Temos muita coisa, Rô, olha. Eu acho que uma das coisas mais bacanas é a gente novamente ver aquela briga, né, pela a maior maratona do planeta. Então, essa é uma época que acaba acontecendo isso. Então, Londres vai lá, ganha, tira o título de Nova York... E aí, em novembro, Nova York vai lá e arranca o título de Londres. A gente viu uma pequena, assim, possibilidade de mudança disso há 2 semanas atrás com Paris, que chegou muito perto de tirar o título de Nova York, né? Mas foi, assim, bateu na trave mesmo, acho que foram 140 corredores só de diferença a menos, né? Então, não conseguiu passar Nova York, mas agora o número a ser batido por Londres é de 55.646 corredores. Então, esse é o número, e estão achando que vai rolar isso sim, que vai ser uma prova com mais de 56 mil corredores maratonistas, né, no domingo. Então, vai ser muito bacana. Também... Algumas mudanças de última hora no pelotão de elite. Inclusive, hoje saiu uma mudança também no... Eu ia falar. No início da semana, teve 2 baixas no feminino, e hoje o Bekele, né, que saiu, que era uma das grandes expectativas, né, novamente ter na mesma competição o Kipchoge e o Bekele. Mas aí ele hoje anunciou... Mas tem mais! Mas a briga vai estar boa de qualquer forma, sim, não vai? Nossa, de qualquer maneira, sim. Né? Vai ser um super...
Baita desafio, baita. A gente vai acompanhar aqui um baita duelo, vamos ver. Vai ser muito bacana. E já para a gente acompanhar, Rê, você que levanta todas essas informações, vai ter transmissão ao vivo também pela ESPN também, que transmite todas as majors, é isso? Isso, a mesma ESPN2, a diferença com o é o mesmo canal que transmitiu Boston, a diferença é que vai para o domingo. Então, a partir de 4h30 começa a transmissão, e a corrida mesmo, a primeira largada é da elite dos cadeirantes, depois segue a elite feminina, e aí Kipchoge e companhia a partir de 5h35 da manhã, e o pelotão geral também começa logo em seguida, também por volta de 5h40, é a largada, né? Então tem que ficar atento, porque Boston, né, que o fuso é diferente, foi confortável porque era 10h30 da manhã. Agora, quem quer assistir Londres vai ter que madrugar como se fosse para a prova, para acordar cedo e assistir na madrugada. Né? Da madrugada do domingo, exatamente, é isso aí. Mas sabe o que eu queria dizer, Rô, que foi uma coisa que aí nas minhas pesquisas, quando eu li, alugou, como dizem, né, um triplex na minha cabeça. Eu fiquei, assim, muito surpresa. Este ano, na Maratona de Londres, quem fez a inscrição podia optar se queria medalha de finisher ou não. Isso, eu nunca tinha... Olha que impressionante, né? Você, no momento da inscrição, você tinha lá que você está preenchendo os dados. Uma das perguntas é se você queria a sua medalha de finisher. Porque o que eles entendem que pode... Várias pessoas entendem e veem a medalha como um item que agrega a não ser uma prova tão sustentável. Porque você tem toda a produção da medalha, transporte da medalha. Então, aquele item, se ele não existe, ele faz a prova, o evento, ser um evento mais sustentável. Sim. E aí, você podia, se você acredita nisso, se você defende essa ideia, você podia, no momento da sua inscrição, dizer, não, eu não quero a medalha. Só que, na verdade, isso gerou um problema muito... Olha só que interessante, né? A ideia em si já é uma ideia completamente assim... Como assim você abre mão da sua medalha? Muita gente queria isso. Porém, a maneira como eles perguntaram no momento da inscrição gerou muita dúvida, porque, na verdade, você deveria indicar se você queria. Então, se você quer, você diz, quero. Só que isso é muito... Ninguém está acostumado a esse tipo de mindset, de mentalidade. Então, muita gente não fez essa opção. Passa batido, né? Exato, passou batido, exato. Meu, sério? E aí, quando teve a divulgação, no início dessa semana, teve a divulgação da medalha belíssima, como sempre, tal. Um monte de gente olhou e falou, poxa, mas eu quero, né? E viram que existia essa possibilidade, e falou, pô, mas agora eu quero a minha medalha. Então, eles tiveram que meio que criar uma maneira de que as pessoas que quisessem a medalha e que não tinham feito a opção lá atrás, não tinham checado lá, colocado essa opção na hora da inscrição, elas poderiam entrar até ontem, um horário lá específico, na página delas e indicar que sim, que elas queriam a medalha. Porque isso vai estar, de alguma maneira, identificado no número de peito delas. E aí, a hora que elas chegarem, vão chegar lá na linha de chegada, elas vão receber o item, né? Mas eu achei, assim, muito... Por duas situações. Primeiro, por você agora ter essa opção e você considerar que, então, medalha pode ser uma coisa que você abre mão. E a segunda coisa, da organização, rapidamente criar essa maneira de acomodar isso, porque você imagina que, do ponto de vista de organização, não deve ser uma coisa tão simples assim. Sim,
Com certeza. E isso eu achei muito bacana para a gente ver, porque às vezes a gente fala, mas não dá para fazer troca de titularidade, porque já está, o número de peito já está impresso e tal, não sei o que lá. A gente está falando de uma mudança de logística muito específica no número de peito, de uma prova com 56 mil pessoas. Então, sabe, a gente está vendo lá fora acontecendo. Mas é aquela coisa, né? A gente, nesse ponto, a gente ainda está lá atrás, né? Rô, eu entendo que mas eu acho que é importante para a gente ver o que está acontecendo. E é possível, não é impossível. Ninguém está falando de uma coisa completamente fora da possibilidade, entendeu? É um sistema diferente. Você tem uma área logada do corredor. Fica disponível para você a todo momento. Várias provas têm isso, Valência tem isso, um monte de prova tem isso. Você entra com o seu login e senha e você pode editar o quanto você quiser lá até um prazo antes da prova. Então você pode trocar o tamanho da camiseta. Valência, por exemplo, você pode entrar todo dia e trocar o tamanho da camiseta. Pois é, então, eu entendo isso, mas nesse caso específico... É porque é uma data, é uma área logada. Então, assim, você entra com o seu login e senha e fala assim, quero medalha, não quero medalha. Assim, até um corte, obviamente, para eles se prepararem, né? Então, assim... Então, Zé, mas eu achei isso muito... Exatamente, não é uma coisa do outro mundo. Não, é possível, né? É possível. Sempre aconteceu. Essas grandes maratonas sempre tiveram essa área logada, né? A New York Road Runners. Sim, mas essa informação que está lá online, ela vai se transformar num número de peito que o cara vai colocar. Sim, entendeu? Aí você escolhe se você quer... Qual é o nome que você quer que vá no número de peito, tudo lá, tamanho da camiseta, os adicionais, porque sempre tem um adicional, né? Camiseta extra, jaqueta, tal. Você seleciona até um certo período, até uma certa data, que você pode editar. Acho que essa é a forma de fazer a inscrição que a gente poderia incorporar aqui. Porque a inscrição aqui, ela é assim, enviou, já era, você não vê mais. Acabou. Não tem como acessar mais. Escrito na pedra, acabou. Você não tem você quer entrar em área. Aí a troca de titularidade é mandando um e-mail para a organização fazer. Pois é, exato. Disponibiliza uma área logada, a pessoa vai lá, altera o que ela quiser. Tem uma outra maratona que eu vou fazer na França, agora em junho, que é exatamente isso. Você escolhe se você quer medalha ou não também, tá? No momento da inscrição. Você tinha que optar, quero medalha, quero camiseta, quero tudo. Tá, então acho que essa maneira de disponibilizar a inscrição, né, criando uma área logada para o corredor, é algo que a gente deveria copiar. Aqui, eu acho que a gente tem que evoluir nessa parte, né? Alô, Ticket Esportes, né? A grande tiqueteira do Brasil, né? Vamos pensar nesse lado, já que vocês desenvolvem. E a grande pergunta: você seria capaz de abrir mão da sua medalha de finisher? Eu sim, vou ser honesta com vocês, né? Você seria, depende da prova, né? É óbvio. De uma major, né? Diferente de vocês, né? Que tem um monte, eu tenho meia dúzia só. Né? A semana passada mesmo eu joguei algumas no lixo e aí depois me perguntaram: olha, achei tua medalha no lixo. Eu falei: não, é para jogar fora mesmo, né? Então, assim, eu não faço questão de tanta medalha. É lógico que assim, vou para a Maratona de Londres, óbvio que eu vou querer a medalha, né? Mais de toda a prova, não. Abro mão. E tem também um ritual, né? Eu lembro, assim, e mesmo em Londres, isso é super forte. Você sai com a sua medalha, você tem restaurantes que você não paga algumas coisas. Então, assim, existe um simbolismo ali, não é só uma medalha, um resíduo. Sim, enfim. Com certeza. Com certeza. O que mais que nós temos de Londres? Antes de mudar de assunto, então, Londres acontece agora. A gente vai deixar aqui um link, tem falando com a matéria, dando informação sobre como você assiste, enfim, e tudo mais, matéria lá no nosso site. E a gente vai deixar aqui um link, porque as inscrições estão abertas agora, né? Antes elas abrem
para 2026, a gente já falou aqui, tem matéria no site, para 2026, abre antes da prova de 2025. Então, galera, assiste o podcast 50, vai lá no link do site que está aqui, tem uma matéria com passo a passo lá. Enfim, a Renata dá todas as informações para quem quer correr a maratona. Eu acho que até eu vou me inscrever nesse sorteio de Londres, viu? E o mais importante de Londres, aqui no canal, para quem já está de mala pronta, quem vai pegar número de peito e vai pegar a medalha na linha de chegada, tem o quilômetro a quilômetro aqui também, que a gente vai deixar o link aqui embaixo, com vocês dois comentando quilômetro a quilômetro o percurso da Maratona de Londres. Isso é importante também passar para a galera. Muito legal. Nessa época de Majors, eu recebo muito, né? A gente recebe muita mensagem aqui do pessoal que assistiu e que ajudou muito. Tem um amigo aqui que foi o 4º melhor brasileiro em Boston agora, o Jefferson, né? Mandou 2:36 ou 2:38, não me lembro agora, mas enfim, tempo espetacular. Falou que assistiu 4 vezes o quilômetro a quilômetro. É mesmo? Que legal! Que legal! Eu fico muito feliz com isso, quando a gente vê que essas coisas diferentes que a gente acaba inventando, moda, fazendo, que dá um certo trabalho, mas que ajuda. É para isso que a gente está aqui, né? Para ajudar a galera. É isso aí. Parabéns para o Jefferson, né? E o que mais nós temos? Bom, a gente tem... essa semana saiu uma história de uma corrida nova que me chamou a atenção no Rio de Janeiro. Vamos ver mais informações dela, que é uma corrida do COB. Até o COB entrou na onda das corridas e vai fazer uma corrida no Rio de Janeiro. Eu vou levantar mais informações lá no Parque Olímpico, que eu acho lindo o Parque Olímpico, apesar de estar com umas áreas abandonadas e tudo mais. O Parque Olímpico do Rio de Janeiro é maravilhoso. E onde vão ter? A Rebeca Andrade vai estar lá, o menino da marcha atlética vai estar lá, vai ter um monte de atleta olímpico lá nessa prova. Achei legal o COB entrar nessa modinha da corrida. Essa prova, Rô, foi para comemorar o aniversário do COB, acho que são 111 anos da entidade, e aí eles fizeram esse evento, eles esperam reunir 3.000 pessoas. Vai ser no dia 8 de junho, que é uma data... vai ser bom, assim, vamos imaginar, né? O tempo vai estar numa temperatura bacana para correr. E de caminhada de 3 quilômetros e corrida de 5K e 10K. É o que eles vão estar oferecendo no cardápio, né? Quem sabe chega num dia lá como em Brasília, né? Cardápio completo. Exatamente. O que mais que nós temos? A gente vai ter agora Londres, a gente falou, e por aqui o Zé está indo para New Balance, Porto Alegre, Zé? New Balance, Porto Alegre, segunda edição da prova, que é a mais plana que eu conheço. Eles falam que é a mais plana do Brasil, para mim é a mais plana do mundo. Ela é mais plana que Berlim. Ela é mais plana que Berlim, ela é muito plana mesmo. Vamos lá conferir e aí a gente traz. Legal, depois você traz para a gente aqui falando da New Balance Porto Alegre, porque a de Porto Alegre também acontece em junho e você já correu, a gente já falou aqui, mas essa da New Balance é a primeira vez, né, Zé, que você vai estar lá, que a gente vai estar lá, que o Jornal Corrida vai estar nessa prova, né? A primeira edição foi o ano passado, eu não pude estar lá, mas agora vamos lá conferir. Vamos ver. A organização tá querendo recorde lá, né? Previsão de 10 graus. Previsão de 10 graus com pouco vento. Ó, que beleza! Então, é isso que eu ia falar. O pouco vento aí em Porto Alegre é importante, porque às vezes tem uma previsão do tempo tá baixo, mas é aquela ventania em Porto Alegre, que aí é a pior coisa do mundo, né? Aquela orla do Guaíba ali. Mas parece que a previsão é de temperatura baixa e pouco vento, o que vai ser bem legal para correr, né? Vamos ver, vamos conferir. Legal. O que mais nós temos, meus amigos? Hein? De coisinhas para trazer que estão acontecendo no mundo da corrida. Eu vou de novo, já pus um vídeo essa semana, vou de novo convidar a galera para 2 provas que acontecem em maio, que são 2 provas que eu gosto de apoiar, que eu gosto de falar.
e que vai ser a primeira vez que eu vou correr as duas, né? Que é a Wings for Life, que é no dia 4, tá, de maio, que não tem mais no Brasil. Muita gente fala, onde vai ser? Não tem mais no Brasil, mas você abaixa o aplicativo, se inscreve, abaixa o aplicativo e lá corre até o Catch Your Car lá te pegar, tá? Então, dia 4, a gente vou estar correndo contra o aplicativo, não sei quantos quilômetros, se der 5 já está bom demais. E no dia 11, vou correr pela primeira vez a corrida do GRAAC, que é outra prova que eu adoro, que eu sempre trabalhei e apoiei, já entrevistei a garotada, já teve criança do GRAAC na capa do jornal Corrida, impresso lá no passado. Então, esse ano eu vou correr. Esse ano eu fiz inscrição, vou lá fazer 5K, né? Esse ano eu voltei a correr, né? Afinal de contas, né? Poxa vida! Então, esse ano eu vou correr. Aliás, a agenda está cheia, maio. Ó, tem Ayrton Senna, tem... dia 1º, né? Tem Wings for Life, depois tem GRAAC, depois tem ASICS. A agenda está cheia de maio, né? Falta eu achar alguma trilhinha aí para incluir em maio. Maio, eu já estou cansada de tanto asfalto, Zé. Preciso achar uma trilha aí, senão as juntas da véia aqui, de tanto correr no asfalto, acaba doendo, né? Vou achar alguma trilhinha aí para correr ainda em maio, né? E junho, depois a gente tem Maratona do Rio, tem Zé em Mendonça, é isso, Zé? Em junho? Não, em junho tem Maratona do Sol da Meia-Noite. Mas tem Mendonça também, é maio? Mendonça é agora, 4 de maio. 4 de maio, né? Então tem Mendonça, tem Sol da Meia-Noite, enfim, tem um monte de coisa, né, Rê? A Rê indo para o Rio, enfim, né? Acho que é isso. Temos mais alguma coisa para trazer para a galera do que está rolando no mundo da corrida? Só tudo isso. Tem bastante coisa, as provas estão a todo vapor, os nossos conteúdos também, as orientações que a Rê coloca lá no site, toda semana tem coisa. Acho que é importante avisar a galera para ficar ligado, para se inscrever no site, tá? Inscrevam-se aqui, vai lá no site, a hora que você abre o nosso site, abre uma janelinha. Quero receber a news. Tá na hora, tá? Deixa teu e-mail lá, porque todas as matérias, tudo que sai no site é avisado na hora. Tá? Então, e até dizer, né? Às vezes sai antes no site do que vai depois nos outros canais. Exatamente, essa semana mesmo, então, né, Rê? Teve uma história aí de Londres que saiu no feriado. Isso. E a galera saiu no Instagram só na. Teve gente que viu, que eu vi que viu. Teve gente que já viu, já teve um monte de clique no pleno feriado. Eu também vi. Então, fica ligado, fica aqui no nosso YouTube, vai lá para o Instagram e, principalmente, se inscreve no site, porque no site as coisas... você fica sabendo automaticamente do que rolou. Meus amigos, acho que é isso, né, por essa semana. Semana que vem temos mais mas vamos falar de Londres. Né? Vamos ver o que o Kip vai aprontar em Londres, né? Vamos ficar de olho aí no que vai rolar lá em Londres, e aí a gente traz isso no podcast, no CorridaCast 52, né? Que seja uma boa ideia para todo mundo esse 51 e uma boa inspiração e informação aí para todo mundo que ficou aqui com a gente. Valeu, obrigada, viu? Valeu, tchau. Não, mas tem uma coisa que também assim,